oratória está relacionado à fala, à boca, viu? Então a gente chama de oficina de oratória. É ensinando os alunos a falar, né, de forma mais organizada, de forma mais organizada. Então a gente tem aí a oratória, né? Conceito de oratória. Simplesmente é a arte de falar em público. Então, orar é falar. Tem gente que, mas orar não é falar com Deus? Também, né? Falar com Deus é orar. Mas não é rezar? Não, rezar é uma fala repetida. As pessoas que rezam, elas vão falando, falando, falando as mesmas coisas, que é diferente de orar. Orar é você é, utilizar a sua fala para alguém. Então a gente fala muito em orar, falar com Deus. Mas orar também é falar com um professor, é apresentar um trabalho, é simplesmente a arte de falar em público. Isso é orar, oratória. Super dicas para falar bem. Veremos algumas dicas, né, propostas pelo professor Reinaldo Polito, que é assim, um expert, um especialista na área de apresentação em público, né, em conversas e apresentações. Vamos ver então aqui o que ele nos apresenta como dica. Aqui não sou eu que estou dizendo, são os especialistas, né? Primeiro, ele pede que a gente seja bem-humorado. Bem-humorado. Bem-humorado não significa virar um bobo da corte e estar toda hora falando gracinha. As minhas aulas, os alunos costumam dizer que são bem-humoradas e eu tenho muito medo de virar um palhaço, né? Evite vulgaridade, não pode utilizar termos vulgares, né? Evite ironia, invista no semblante aberto e no sorriso na voz. O que é o sorriso na voz? Aquela voz agradável, que parece que você está sorrindo, mas que você não é o bobo da corte, entendeu? Chama a atenção das pessoas, né? Invista nesse semblante aberto, leve, né? Com uma voz, com um sorriso na voz. As pessoas gostam de ouvir isso. Não vá para lá achando que você está com o mundo nas costas, que está doendo demais aquele momento. Então tem professor que é assim, né? Que vai dar aula e ou vai dar uma palestra, tá? O aluno vai fazer uma apresentação, parece que está com todo o medo do mundo e com a cara mais feia do que tudo. E aí né? Tem professor até que dorme enquanto está falando. Tinha um professor meu, né? Que trabalha na CFR, que ele está explicando enquanto o aluno pergunta, ele dorme. Veja só. Então, se o professor está dormindo, imagine os alunos com a cara de cansado. Se houver risos, ou melhor, se houver risco de cair na vulgaridade, seja menos bem-humorado. Ou seja, ter cuidado com esse bom humor. Pode ser um perigo. Não se leve muito a sério. Quer dizer, não fique muito rígido, muito fechado, muito tenso. Tem gente que quando vai fazer uma apresentação, travou ali, é uma estátua, fica muito sério. Não dá uma olhadinha para o lado, não tem um sorriso nem nada. Aprenda a rir de seus erros, de seus tombos e gafes, se por um acaso acontecer. Humildade é muito valorizada por qualquer público. Mas também não fique fazendo o tempo inteiro esses erros, né? Uma vez ou outra que acontecer ali, você leva na esportiva e vai de boa. Agora tem gente que levou um tombo, falou alguma coisa errado, cometeu alguma gafe, pronto. Já se fecha, já se trava e não sai mais nada. Então, não seja muito rígido com você. Não se leve muito a sério. Outra coisa, saiba contar histórias e histórias. O que é isso, professor? As pessoas adoram ouvir histórias curtas e de vez em quando, né? Quer dizer, histórias verdadeiras e histórias inventadas. Eu gosto muito das historinhas nas minhas aulas, nas minhas conversas. Era uma vez a borboleta saiu, não sei o quê, o casulo e tal. Então, além de contar as histórias, que é o conteúdo que eu vou dar, essas histórias que não são verdadeiras, mas que seja curta e de vez em quando, senão vai se tornar um show de
de humor, né? Engraçadinho demais. Agora, isso aqui é importante. Acabe com né. Né? Tá? Ok? Entende? Percebe? Ah, é. Então, tem gente que quando tá falando, de palavra em palavra diz né, né, tá, tá, o tempo inteiro. Tá, ok, ok. O Bolsonaro, né? Ok, ok. Eita porra. Ou então entende? Tá entendendo? Entende. Tem outras pessoas que dizem, percebe? Percebe? Tem até um outro agora que as pessoas estão usando muito. Esqueci como é, que as pessoas dizem assim. Poxa, eu esqueci agora. É, Tipo, você tá não, entendendo? não, não tem. Não sei o que é. Não, não tem. É muito feio. Não, não tem. Então é importante acabar com o né, com o tá, com o ok, com o entende, com o percebe. Não é que não possa usar, mas tem que usar, né? E ter esse cuidado quando faltar uma ideia, uma palavra para incrementar a outra. Aí tem gente que fica 3 dias. Entendeu? Então isso não é bonito, não é necessário, não é importante. Então é, 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 é recomendável que se treine em casa. Deu branco na hora da apresentação, danou-se. Deu branco. Bom, é melhor dar o branco do que dar o preto, né? Então, deu branco. A Zé está ali morrendo disso aí. Então, se deu branco, não se desespere. Não se desespere, deu branco. Insista em se lembrar somente uma vez. Quer dizer, deu branco em você, aí você fica tentando lembrar, fica 3 dias ali parado, esperando se lembrar. Não. Dá uma pausazinha assim, tenta lembrar. Se não lembrar, toca pra frente, inventa outra história, vai embora. Não pode ficar 3 dias com a cara pra cima. Recurso. Na verdade, o que quero dizer, olha aí, ó, uma dica para vocês. Deu branco, você tentou lembrar uma vez, não conseguiu, aí você pode. Na verdade, o que eu queria dizer, aí você traz outra história, né? A gente que já tem assim uns 200 anos que fala, que ministra aula, palestra, já tem essas artimanhas, né? E consegue ir emendando com as coisas, ninguém nem percebe. Mas se o cara, as primeiras vezes, assim como vocês, um trabalho mais organizado, se ficar 3 dias parado, aí então a gente vai perceber. Então essas coisinhas a gente vai aprendendo, né? Então, não, o que eu queria dizer, na verdade, o que eu queria dizer, gente, as pessoas que estão ouvindo nem percebem, eu passei despercebido e fui embora, né? Enrolei 3 dias ali. É, E Andrade, oi, então no caso, se me der um branco e eu ficar nervoso, eu posso só fingir o desmaio e sair da apresentação? vai ser pior porque nós vamos te levar para o hospital. Depois você vai ter que voltar e começar tudo de novo. Então é melhor você botar uma garrafinha de água, sentar ali e dizer: peraí, deixa eu me recompor. Porque senão vai ser depois todo o ritual de novo, né? Mas nunca vi ninguém desmaiar, não. Eu já Tem que vi mudar de plano quase. então. Eu já vi quase. Gente tremendo, que é preciso parar um pouquinho, tomar água, recompor e depois continua. Gente que chora, né? Gente que fica com as pernas assim, mas desmaiar, desmaiar, nunca vi não. Tu não vai ser o primeiro. Comer banana, pode. Vamos lá. É, então, tem esses truquezinhos aí dessas coisas que acontecem. Isso acontece. Isso dá. Tem gente que tem 200 anos que fala e de repente dá o branco. Aí, né, e às vezes eu na aula dá um branco. Aí eu digo, sim, eu falava mesmo do que? Ah, bem. Então, aí retomo com outra coisa e vou enrolando. Quer dizer, vou ganhando tempo. Não arme barraco. Não há vencedores em uma discussão. Pessoas felizes versus pessoas com razão. Como assim, professor? Armar barraco? Ah, menino. Tem aluno que manda, falta é mandar os professores ir pro diabo que o carregue. Tem gente que fica com raiva. Teve uma menina que ficou vermelha, amarela. Se ela pudesse voar no pescoço de um professor,
Tudo bem que tinha um professor que era horroroso. Até eu fiquei. Mas não arme barraco. Não tem vencedor, né, em uma discussão. Uma discussão é para provocar as reflexões sobre o conhecimento. E aceitar as críticas. Não são todas as críticas que, que você vai levar para si. Mas naquele momento você ouve. Né? A pessoa falou do teu trabalho, não sei o que, não sei o que, que não presta, não sei o que. Aí você tá ali ouvindo, você sabe que tá bom algumas coisas, então você releva. Então não é para armar barraco, ficar com raiva. Se um aluno fez uma pergunta, se um aluno fez uma pergunta para você, porque pode ter também, se tiver plateia, ter uns engraçadinhos que vão e eles podem perguntar, né? E você dizer, eu não vou responder não, vai se lascar para lá. Não, tem que ser tudo, assim, se você não souber, não, nós vamos aprofundar, professor, né, Professor. com calma e tal, entendeu? Ou No seja, caso, nem se for o Zé. Mas pode assistir, professor, a apresentação do outro. pode, eu vou botar o link lá no grupo, pode assistir. Ah, tá. Por isso que eu preferi, assim, remoto, porque presencial não ia poder, ia ser só a banca e o aluno. Ainda assim a gente ficou com medo, né? Mas não se preocupe não, no terceiro ano vocês apresentam presencial. Aí já vão estar mais amadurecidos, né? Mas eu vou colocar o link lá para todo mundo. Pode chamar pai, mãe, quem quiser. Seja você mesmo. Jamais perca a sua naturalidade, né? Quer dizer isso, que tem gente que incorpora um personagem quando está apresentando. Parece outra pessoa. Tem gente que quando está apresentando parece um padre. Outro parece um pastor. Outro parece o William Bonner no Jornal Nacional. Assim, incorpora. Seja você mesmo, tranquilo, leve, seja natural. Porque as pessoas vão perceber, se fulano está tão diferente na apresentação, nem parece que é ele. Parece que incorpora assim um anjo, um demônio, alguma coisa do tipo, e a pessoa fica totalmente diferente, né? Muda o semblante e fica com medo. Meu Deus, será que tem um negócio ali nessa pessoa? Então seja natural. Fale com envolvimento, fale com tesão, né? Fale com vontade, fale com garra, que as pessoas, para convencer as pessoas que aquele negócio é importante, né? Então, às vezes, eu sou convidado para falar de um assunto, eu digo, não, esse assunto aí eu não vou falar. Essa disciplina aí, não, essa disciplina eu não vou trabalhar, porque eu gosto de falar daquilo que me dá tesão, que eu consiga envolver as pessoas, né? Tesão é assim, com muita vontade. Então, acho que vocês já perceberam isso nas poucas aulas minhas. Eu falo com muita. Se não for um negócio que me motive, que me dê tesão para falar, não, essa disciplina aí eu não vou trabalhar, não, eu não vou fazer uma palestra com esse assunto, porque eu não gosto, porque eu falo daquilo que eu gosto, para falar com tesão, né, com vontade. Demonstre conhecimento, demonstre conhecimento. Ao se preparar para uma apresentação, tenha em mente que deverá saber muito mais do que irá falar, né? Ou seja, você precisa se preparar. Você precisa saber mais coisa do que você vai falar. Porque alguém pode fazer uma pergunta de algo que você não falou, mas está relacionado, e você precisa saber para na hora da devolutiva. Então você precisa demonstrar conhecimento daquilo que você vai falar, né? Saber mais coisas do que o que você vai falar. Isso é muito comum quando você termina a apresentação. Poxa, era para mim ter falado isso na minha apresentação e eu não falei. Até nos trabalhos, no dia a dia, assim, na disciplina, você organiza a sua apresentação e tal, na hora você não fala, aí você tem aquela sensação, poxa, era para mim ter falado isso e isso, e eu não falei. Isso quer dizer que você estava preparado, né? Seja coerente. Convergência entre comportamento e discurso. Ou seja, o que você vai falar, o que você vai discursar, tem que estar convergindo com o seu comportamento, né? Por exemplo, vai falar de uma cultura que você não é a favor. Vai falar de uma coisa que você faz diferente.
vai falar, por exemplo, sobre o meio ambiente e você degrada o meio ambiente. Então, a tua fala tem que ter relação com o teu comportamento. Faça adaptações diante dos ouvintes, ou seja, busque conhecer o perfil do público ouvinte. No seu caso, os companheiros de turma e os professores, né? Para poder fazer, assim, usar uma linguagem, né? Adaptar a sua apresentação de acordo com o público. Se o perfil for diferente do esperado, procure segmentar sua apresentação para o público presente. Mas geralmente, quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente já sabe para quem é que vai fazer, né? Então, por exemplo, Andrade vai ministrar uma palestra lá para os professores tal. Que professores são? Professores do ensino médio, professores da faculdade, professores não sei o quê, alunos do ensino médio. Então, a gente já vai mais ou menos sabendo. Mas, se por um acaso vai fazer uma apresentação, isso vai acontecer muito com vocês, quando vocês se tornarem técnicos, vai fazer uma apresentação, quando chega lá, tem pessoas que você... Ixi, aqui tem gente que eu não esperava. Então, aí você se vira e faz uma adaptação, ok? Mantenha os ouvintes acordados. Tem que ter um equilíbrio entre o show... O que é o show, professor? A sua apresentação. Tem que ter um equilíbrio entre o show e o conteúdo, né? O show e o conteúdo. Então, o show é a sua apresentação dinâmica, envolvendo as pessoas, mas, ao mesmo tempo, tem que garantir o conteúdo. Tem que garantir o conteúdo, né? Aqui um pouquinho mais sobre o PowerPoint, mas eu já falei lá. Vamos, então, avançar. O fundo branco, fonte escura, sugere, né? Evitar muitos efeitos, utilizar gráficos, tabelas, imagens, mapas. Eu já falei disso. Descartar tópicos, mas eu já falei que é importante colocar os tópicos, né? Início, meio e fim. Isso aqui eu já falei lá. Aqui é mais sobre a apresentação. Aqui também já falei sobre os recursos audiovisuais, sobre comunicação não verbal. Apenas 35% do significado social de qualquer interação corresponde à palavra pronunciada, pois o homem é um ser multissensorial que de vez em quando verbaliza. O que aqui está querendo dizer? Que a nossa fala é apenas 35%. O restante são os movimentos, é o olhar, é a apresentação. Ou seja, em uma apresentação, assim, com todos os seus componentes, a fala é 35%. O que você está mostrando de letra, de conteúdo, de imagem, os movimentos que você faz, a interação, tudo isso é o restante. Às vezes a gente acha que a fala é pronto. Por isso que não é importante um trabalho só com a fala, né? É importante ter essa interação, utiliza as mãos, utiliza a cabeça, utiliza os gestos, utiliza uma imagem, utiliza um monte de coisa, né? Então, é importante isso. Aqui não é importante. Não, já tinha até ajeitado isso. Também não. Estou pulando aqui algumas coisas. Bem aqui. Vamos já terminar. Linguagem não verbal. Que aqui não cabe muito para vocês agora, porque vai ser de forma online, né? Mas rapidinho, só para vocês verem aqui. Depois nós vamos aprofundar nisso no outro momento presencial. O comportamento seu e o que pode ser interpretado. Andar animado e ereto. A interpretação é que é confiança. De pé com as mãos na cintura, prontidão, agressividade. Sentado, pernas cruzadas e movimento ligeiro nos pés, aborrecimento. E assim eu vou mandar para vocês esse material, essas várias orientações aqui de linguagem não verbal. Mas eu vou depois fazer um trabalho com vocês presencial. Use a roupa certa. Use a roupa certa, né? Então, a gente vai estar de forma online, mas é interessante estar com a roupa certa, pelo menos a de cima que vai aparecer. Embaixo não vai importar muito porque ninguém vê, a não ser que você vai ficar em pé e tal.
Mas é isso, né? Sobre essa questão da roupa. O volume da voz ideal. O volume da voz deverá ser sempre maior que o volume ou que o número do público presente, né? Ou seja, o seu tom de voz tem que... Brad, Oi? a coisa que eu ia pedir compreensão de você, que tô com um problema na garganta e minha voz vai ficar um pouquinho ruim na apresentação. Eu vou dar umas dicas bem aqui. Antes de terminar, eu vou dizer o que que vai acontecer. Vamos já terminar com as dicas da garganta. Então, o volume da voz é importante e necessário para atingir o público, né? Assim, de forma equilibrada. Nem gritando demais, nem baixo demais. Ponha ritmo na voz, evite ficar com o mesmo tom monocórdio, sem alterar o volume da voz, nem a velocidade da fala. Então, tipo assim, você começa ali, né, com um tom tranquilo, e aí tem gente que vai chegando no final da apresentação, bate aquela vontade de terminar logo, o indivíduo se dando a falar mais rápido, tropeça nas palavras, e aí bagunça. Pronuncie bem as palavras, isso aqui é interessante, para não perder a naturalidade. Exercite bastante a pronúncia completa das palavras. Uma boa dicção é a forma como as palavras são pronunciadas, né? Então, é interessante exercitar isso, a pronúncia das palavras. Ora, se tiver algum termo do seu relatório que você tem dificuldade de falar, eu vi que tem uns aí que tem uns termos científicos, os nomes de uns remédios, de uns animais e tal. Então, se você vai falar, é bom dar uma ensaiada antes, para na hora, né, não pronunciar de forma errada as palavras. Dá uma exercitada. Exercita a dicção. O que é a dicção, professor? Na hora que você vai pronunciar as palavras, fica parecendo que faltou alguma letra, que faltou alguma sílaba, que faltou algum som. Sabe, tem gente que faz isso, que fala muito bem, tem as ideias bastante articuladas, mas a gente tem dificuldade de compreender, porque parece que come um pedacinho da palavra. Então é Vou ter que interessante treinar isso fazer aí. esse exercício. Isolado não sei mais falar com gente, não. Lian, pois dá uma treinada, vai para frente do espelho e capricha. Dê cartão vermelho às palavras vulgares. Já falamos, não pode utilizar a palavra vulgar. Palavra vulgar não são xingamentos, não. Palavra vulgar são gírias, né? Palavrões, mas também gírias. Tu tá entendendo? Tipo assim. Não, isso não pode. Isso são gírias, são consideradas palavras vulgares. Tipo assim. Reserve o vocabulário técnico para os iguais. Quando você vai falar para técnico, você usa uma linguagem técnica. Quando você fala para pessoas que não são técnicas, não precisa. No caso aqui, é uma linguagem técnica, né? Então, reserve o vocabulário técnico para os iguais. Tem gente que coloca um monte de palavras bonitas e na hora se atrapalha. Jurisprudência, direito consuetudinário, enfim, vai colocando um monte de coisa para enfeitar e na hora não dá conta. Tem que ter esse cuidado, né? Olhe para os ouvintes. Não tenha medo de interagir com seu público. O olhar ajuda muito neste momento, né? Olhar para o público. Eu acho ruim quando estou fazendo isso aqui, que eu não estou vendo vocês, né? Um ou outro que está com a câmera ligada. Então é bom ver o movimento, né? Então é isso. Agora aqui, Lian, eu já estou precisando. Cuidado com a voz. Alguns mitos e verdades para a gente terminar. O uísque ou conhaque não aquece a voz, viu? Então, o professor pode tomar um uísquezinho, não aquece a voz, viu? Não pode tomar. A mucosa fica irritada pelo abuso vocal e pelo álcool. O que é a mucosa? É essa babinha, né, que fica aqui na garganta da gente. Se você fizer assim, vai sair uma babinha. Então, essa baba se chama mucosa.
e ela fica irritada pelo uso do álcool. Então, uísque, conhaque, cerveja, não, né? Professor, e pastilhas, chá, pode. Aí tem o abuso vocal. Você pode até usar, mas ela pode, né, dependendo da pastilha, dependendo do chá, ela pode abusar, né, das suas pregas vocais. Ou seja, quando a palavra for pronunciada, ela pode sair mais aberta ou mais fechada. Então tem que ter esse cuidado. E gengibre, própolis, spray. Vocês já viram que tem gente, tem até professor que usa um sprayzinho. Isso aqui não, isso aqui é álcool em spray. Mas tem professor, não posso, né? Tem gente que quando vai falar, ou que anda por aí, com um sprayzinho de gengibre ou própolis, e aí quando vai falar, coloca na boca, dá 3 espremidinhas, pronto, vai falar. Eu vejo professores fazendo isso. Isso é anestésico e anti-inflamatório. Nunca use antes do trabalho, né? Você pode até utilizar, mas ele é anestésico e anti-inflamatório. Ou seja, pode usar, professor? Pode, mas não quando vai falar. Você usa em casa, com calma, quando não for utilizar a sua voz. Se você vai aquecer, então não utilize. Viu, Lianto, que já estava pensando aí? E o fumo, professor? Tem alteração da temperatura normal da laringe e dificulta a movimentação das pregas vocais, né? Então, o fumo não é recomendável, pode alterar as suas pregas vocais, né? Alergias, pior inimigo da voz. Se você tiver alergia, é bom ver isso quando for falar. Alimentos que devem ser evitados antes de falar: leite, derivados de leite, queijo, iogurte, chocolate, café, né? O correto é água. Água, e não é água gelada. Se você está falando, a sua garganta está quente, né? Sua garganta está quente. E se você joga água fria, ela trava. Ali tem um choque térmico, né? E no farmarro, né, não é só por causa da sua voz, é por causa da garganta mesmo. Se está quente, joga o negócio frio ali por cima. Então, quando a gente está falando, é recomendável ter uma garrafinha de água, mas não muito fria. E café, essas coisas, não, nunca jamais. E evitar alimentos muito ácidos e condimentos, né? Vamos lá, terminando. Refrigerante é acidez estomacal, vai provocar arrotos durante a fala e vai causar prejuízo aí no ciclo respiratório. Se você tomar refrigerante, vai ficar com aqueles arrotos e isso vai dificultar para você fazer o movimento de respirar e inspirar. Colocar o ar para dentro e o ar para fora, porque o arroto vai prejudicar isso e isso dificulta a sua fala. Evitar falar antes de usar a voz em ambiente de trabalho, ou seja, se manter mais tranquilo ali, até na hora. Um aquecimento vocal 15 minutos antes, né, dar uma exercitada. Evitar a musculação, rigidez e tensão muscular, como caminhadas, ou melhor, caminhadas e natação são bem-vindas, mas musculação, exercício muito pesado, pode causar alguma coisa aí na hora da voz, né? Hidroterapia, que é beber bastante água e sucos naturais, ajuda a lubrificar a mucosa laringe sem gelo, como eu já falei. Qualidade e oportunidade de sono. Quando a gente vai fazer uma apresentação, tal, é importante, né, ter descansado e tal. Um soninho ali é bom. E massa, né? A massa tem o quê? A astringente natural do aparelho fonador, ou seja, não é interessante também consumir massa na hora ou poucas horas antes de ir, tá? Porque ela pode causar aí algum prejuízo no aparelho fonador. O que é isso, professor?
Porque a gente não fala só pela boca, a gente fala pelo nariz, né, nasal. Então, ela pode também prejudicar o som que sai pelo nariz. Ok? Capriche no encerramento. Sinalize pelo tom de voz que a apresentação chegou ao fim. Bom, gente, então agora nós estamos terminando e tal. Agradeço, muito obrigado. Cumpra o horário planejado pela organização do evento e é isso, né? E é isso.